aula que você faz, né, com toda uma sequência lógica de aplicação, onde você pensa desde o início da aplicação com os alunos até o momento da avaliação. Aí vocês podem dizer, isso eu já faço no meu plano de aula, né, quando eu penso o que eu vou trabalhar com o aluno. O que é que tem diferente na sequência didática? No plano de aula, normalmente você diz ali, pegar um conteúdo, trabalhar com o aluno, às vezes fazer uma aula prática, às vezes não. E a sequência didática, além de você dar essa aula, além de você trabalhar esses conteúdos com o aluno, você vai estar sempre priorizando a investigação. Então, assim, a gente sabe que o professor hoje, se ele for aquele professor que chega na sala de aula só para dar aquela aula, em primeiro lugar, não consegue mais nem atrair a atenção do aluno, né? Se chegar lá só para copiar assunto no quadro e pedir para o aluno copiar e estar fazendo atividade e avaliação, isso acaba se tornando fora do interesse do aluno. Então, a sequência didática, ela, a princípio, sempre traz um tema que tenta despertar o interesse do aluno. O título da sequência didática nunca ela vem com o título de um conteúdo. Normalmente ela vem com uma frase que vai chamar a atenção do aluno e despertar o interesse dele. Ao longo do trabalho da sequência didática, vai estar sendo proposto sempre um processo de investigação. Vocês vão ver que o processo investigativo é trabalhado com o aluno de forma que ele nem percebe. Ele não vai estar nem se dando conta que ele mesmo vai estar buscando o próprio conhecimento dele. Certo? Então, assim, toda a sequência didática, o básico dela de início para se elaborar a sequência didática é a ficha técnica. De que é composta essa ficha técnica? Então, aqui, ó, tem o título. Essa daqui está com o título Rio Cachoeira, mas o título dela, que está publicado aqui no livro, é Vamos fazer um piquenique ecológico no Rio Cachoeira. Olha só a diferença de você trabalhar a temática de um rio, trabalhar todas aquelas questões socioambientais, trabalhar os tipos de rio, você chegar para o aluno, dizer que vai estar trabalhando esse conteúdo, você chegar assim logo, vamos fazer um piquenique no Rio Cachoeira. A primeira instância que o aluno fala, fazer um piquenique. Alguns pensam logo o quê? Oba, vamos sair da sala de aula agora. Outros falam, essa professora está viajando, né? Então, olha só, você já conseguiu chamar a atenção dele. Porque você fala assim, hoje nós vamos trabalhar sobre os tipos de rio. Já vem esse conteúdo chato. Então, assim, toda a sequência didática, em primeiro lugar, vocês vão pensar em um título que desperte o interesse do aluno para estar ali trabalhando com o professor. Então, o título da nossa sequência é Vamos fazer um piquenique no Rio Cachoeira? Aqui são os autores, eu, Luiz, Cíntia e uma colega nossa de Feira de Santana. Aqui o título do rio, né? Ou o título da sequência. Tem a sinopse. Então, eu estou disposta a elaborar a sequência didática para publicar no livro. Então, ela tem que seguir esse modelo daqui. Nessa ficha técnica, vai ter lá o título do rio, o tema, a sinopse com o objetivo, né? Aqui nessa, eles ainda publicavam com os exemplos de PCM, porque toda a sequência didática, ela é multidisciplinar. Então, assim, o tema é o piquenique ecológico no Rio Cachoeira, mas nós vamos trabalhar qual disciplina? A gente vai estar trabalhando geografia? A princípio, sim. Mas não, vocês vão ver ao longo da sequência didática que nós vamos trabalhar conteúdos de biologia, de ciências, de história, de meio ambiente. Então, assim, é uma sequência com conhecimentos multidisciplinar. E aqui na ficha técnica, antes, vinha esses PCNs relacionados. No caso dessa, como está nesse molde antigo, a gente tem aqui o PCN de História, de Língua Portuguesa, Ciências, Meio Ambiente, Geografia. Ao longo da apresentação da sequência didática, vocês podem ver outras áreas que estariam envolvidas aí também. Então, assim, uma sequência didática, ela nunca vai ser 100% pronta para um professor que pega. Eu pego essa sequência para eu aplicar com o meu aluno. Tudo bem, contempla minhas disciplinas, mas eu vou ver que eu poderia acrescentar
Então, eu pego uma sequência para trabalhar e eu vejo que tal conteúdo que tem aqui, eu não vou poder trabalhar com o meu aluno naquele momento, mas eu poderia acrescentar. Então, o professor pode estar sempre fazendo adaptações. Sempre tem que ter o conteúdo proposto. Aí nós trabalhamos com esses 3 tipos de conteúdo. São os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, nos conteúdos factuais, quando eu estiver elaborando a minha sequência didática, eu vou colocar aqui aqueles conteúdos que eu vou estar pensando assim, após eu trabalhar toda essa sequência, o que é que meus alunos têm que saber de fato? Olha o nome, conteúdos factuais. Eu posso trabalhar o que for com eles e isso aqui ele não pode deixar de saber de jeito nenhum. Então, assim, nós temos aqui, ó, eles vão ter que compreender os conceitos de rio, afluentes, fauna, flora e preservação ambiental. Então, depois do trabalho dessa sequência didática, isso aqui são coisas que eles vão ter que saber de fato. Os procedimentais. Qual é o procedimento que eu vou estar utilizando para trabalhar essa sequência didática com o meu aluno? Então, aqui nos procedimentais, nós vamos ver que vamos ter leitura, realização de registros do que foi aprendido. Nós temos o jogo, que vai ser trabalhado também, que ele deveria estar aqui. Os atitudinais, como o próprio nome já diz, atitude, ó. Então, quais são os conceitos que eu vou estar trabalhando nessa sequência didática e vão estar promovendo mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, eu trabalho essa sequência didática com o meu aluno, eu pretendo que ele mude o quê? Na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Isso aqui também vai ter que estar claro. Então, após esse trabalho, o aluno vai ter que saber valorizar a importância do rio, cachoeira, a sua diversidade biológica e, sobretudo, a sua importância para a comunidade local. Então, é no mínimo que a gente espera que o aluno consiga absorver e entender essa questão aí, certo? Aí, assim, a sequência é sobre o rio Cachoeira, mas como o próprio nome já diz, a sequência didática, eu posso pegar toda essa metodologia que vai ser trabalhada aqui e trabalhar com qualquer outro rio de interesse, tá? A gente colocou do rio Cachoeira porque é importante que a gente trabalhe a questão do pertencimento. Então, às vezes, a gente trabalha com o aluno muitas informações que são de São Paulo, que são de outros estados, de outros países, mas o aluno conhece a sua região, ele sabe onde o rio Cachoeira nasce, ele sabe onde ele deságua, ele sabe os municípios que o banha, né? Então, é importante a gente pensar na sequência didática que envolva conhecimentos locais, tá? Vem aqui também as expectativas de aprendizagem. O professor vai colocar lá o que é que ele espera que o aluno aprenda, que nesse caso aqui é saber identificar a localização e as características socioambientais do rio Cachoeira. Os materiais necessários, palavras-chave e sequências didáticas relacionadas. Nesse caso aqui, essa sequência didática relacionada são essas sequências do livro do professor. Então, quem tem esse livro, que foi quem fez o curso, pode estar olhando as sequências didáticas e ver que tem sequências que são relacionadas com o que vocês vão elaborar, né? Então, a gente tem essa versão aqui que foi do ano passado e temos essa outra aqui que foi do ano retrasado. Esse livro, todos os professores que fizeram o curso de Educação Científica receberam. Esse é o livro do professor. Esse aqui vem com 22 sequências didáticas, onde o professor pode estar olhando essas sequências e vendo a metodologia e está adaptando e elaborando uma sequência dentro da sua área. E parceria para trabalhar com esse livro, ele foi pensado para trabalhar com o livro do aluno, que também chegou em todas as unidades escolares. Teve escola que chegaram caixas e mais caixas desse livro. Esse daqui é para ser trabalhado com esse livro azul, tá? Então, assim, quando eu falo assim que é para ser trabalhado, por quê? Como o livro é do professor, ele vem com a sequência didática pronta e vem indicando as pranchas do livro que são para serem usadas com os alunos.
Então, assim, esse livro aqui, ele serve de disparador da temática. Ele não é um livro de conteúdo, ele é como se fosse um paradidático, onde o professor usa ele em associação com o seu livro didático para aplicar as sequências didáticas. Então, assim, ó, o material dele é bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, eu vi com o material ali no carro e meus meninos que estavam levando na escola. Um tem 4 e outro tem 5, vai fazer 6 anos. Eles pegaram o livro e ficaram, olha, é o morro, olha, é o planeta, é o espaço, para você ter uma ideia, que esse livro consegue chamar a atenção das crianças pequenas, porque o material dele é bem colorido, feito de ótima qualidade, chama bastante a atenção dos meninos. Olha só essa imagem, esse infográfico aqui. Então, se você pega um livro desse e leva para a sala, você pode até deixar eles darem uma olhada antes, pedir que eles comentem alguma prancha dessas e, a partir dali, começar a trabalhar um determinado assunto. Lógico que as pranchas vocês podem indicar no início, né, se vocês têm um plano de trabalhar com aquele tema. E o processo investigativo da sequência didática se dá assim. Aqui tem o tema que você vai trabalhar. Se fosse no processo tradicional, você já chegaria na sala de aula, dando esse assunto para o aluno. O aluno, às vezes, não estava interessado, mas no trabalho com a sequência didática e com o processo investigativo, você tenta primeiro despertar o interesse dele e fazer com que ele busque esse conhecimento. De que forma? Aqui você pediria para ele abrir a prancha do livro, olhar e explorar, fazer essa leitura de imagens, que é uma coisa assim que o aluno hoje em dia que souber fazer leitura de imagens, ele já está com uma boa parte do seu conhecimento sistematizado, porque nós passamos de casa para a escola, nós vemos às vezes na televisão, nós estamos vendo o jornal e tudo, mas o aluno às vezes ele não se concentra para estar observando todos os detalhes, né? Então, em uma imagem dessa aqui, tem inúmeras informações, só que essas informações não vão estar escritas, elas vão estar ali, onde o aluno pode estar percebendo, é um animalzinho que está atrás de uma planta, é um animalzinho que está ali no ecossistema. Então, o professor começa o processo investigativo assim, o que é que vocês estão vendo nessa prancha? Estou vendo aqui um caranguejo, estou vendo aqui umas árvores, que árvore é essa? É de manguezal, como é esse caranguejo? Por que ele está aí? Será que se fosse um outro tipo de vegetação ele estaria aí? Então a gente tem que estar a todo instante fazendo perguntas e porquês e porquê disso, porquê daquilo, né? Para que o aluno desperte realmente e comece a observar as coisas, comece a observar o ambiente, a rua por onde ele passa, veja uma informação no jornal e não absorva essa informação 100% como verdadeira, comece a criticar, ou no bom sentido ou no mau sentido. Então, assim, o trabalho é sempre instigando o aluno a estar buscando novos conhecimentos. Então, assim, após a elaboração da ficha técnica, o próximo passo, aí vai ser elaborado todo o passo da sequência didática. Toda sequência didática, ela envolve 4 etapas. A primeira etapa é a exploração do conceito. Então, nós temos aqui a etapa de exploração do conceito. Nós temos outra etapa, que é a investigação do conceito. A terceira etapa, que é a solução de problemas. E a outra etapa, que é a avaliação. Então, na primeira etapa, quando a gente entra para trabalhar na sala de aula com a sequência didática, quando a gente pensa em trabalhar com a sequência didática, a gente vai pensar em algumas frases que vão servir de desencadeadora de uma tempestade de ideias na sala de aula. Então, aqui nesse caso, a gente trabalha com uma sondagem dos conhecimentos prévios. O professor vai estar elaborando essa tabela
onde ele vai pensar no seguinte: ela é uma tabela de observação de conhecimentos prévios, mas é também uma tabela avaliativa, onde vamos ter duas colunas. Na primeira coluna, nós vamos ter ali os conhecimentos prévios, né, com todas as questões que a gente gostaria que o aluno aprendesse ao final da sequência didática. Porque é para que o professor não tenha dois trabalhos de fazer duas avaliações. Então, assim, no início, ele trabalha, pede para o aluno preencher essa parte dos conhecimentos prévios e depois do trabalho ele pede para o aluno preencher essa parte dos conhecimentos após os estudos, né? Então, todas as questões aqui já são pensadas para como avaliação. Isso é interessante porque quando você dá essa tabela no início, às vezes eles brincam com o outro, mandam um do outro, que fala assim: ah, você não sabe essa questão. Ele fala: ah, eu nunca ouvi falar isso. Aí gera aquele burburinho na sala de aula. Depois que você trabalhou a sequência didática, que você aplica essa mesma prancha, essa mesma tabela, eles falam assim: olha, rapaz, eu nem sabia disso, eu aprendi. Então eles começam a preencher a outra coluna com questões que eles aprenderam durante a aula e eles percebem que houve um ganho nessa aprendizagem. Essa é uma das formas de você trabalhar. A outra forma seria você elaborar uma questão, elaborar umas 5 ou 6 questões e aplicar em forma de avaliação. Mas eu acho que fica aquela coisa muito formal. A gente está tentando, com a sequência didática, a todo instante, sair daquele processo formal de aplicação da sala de aula, trabalhar o processo investigativo e, ao final, o ganho na aprendizagem é bastante favorável. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de algumas questões que nós colocamos aqui, tem desde onde o rio nasce, onde ele deságua, como ele é usado pela sociedade, o que ameaça, como podemos preservar o rio. Fala sobre os animais, tem questões sobre a tilápia, sobre as capivaras, sobre o desmatamento. Então, assim, diversas questões envolvendo a parte socioambiental do rio. Então, assim, trabalhamos esses conhecimentos prévios com eles. Depois, aqui na sequência, traz algumas questões que o professor pode colocar no quadro para estar levantando algumas discussões com os alunos. Aqui nós temos 3 questões. Você conhece o Rio Cachoeira? Você tomaria banho nele? Será que existe vida nesse rio? Então, são questões só para estar fazendo com que o aluno diga alguma coisa, outro diga outra, e a partir daí comece o processo do trabalho com a temática. Tá? Então, isso tudo a gente faz na primeira etapa, que é a etapa de exploração do conceito. Após aplicar a tabela, trabalhar com eles a tabela, botar as questões no quadro, né? O próximo passo é pedir que eles analisem essa ficha ou essa prancha com imagens. Né? Todas essas imagens foram coletadas na internet, tem aqui a fonte. A gente já aproveita para estar mostrando para o aluno também que toda foto, toda imagem que se pega da internet, que ele não foi o autor, tem que citar o autor. Né? Então aqui nós temos diversas imagens que poderiam ser simples imagens, mas que aqui nós já estamos vendo, essas imagens já estão falando muita coisa, né? A gente tem vendo aqui mais ou menos o curso do rio, os animais que habitam as margens dos rios, a finalidade do rio, né? Para transporte, como usa para lavar roupa, para pescar, para um monte de coisa. Estamos vendo o estado de poluição do rio e algumas vegetações que fazem parte do rio. Então, assim, pensem, vamos analisar. Você falando, escrevendo lá no quadro a função do rio, né? Os animais que estão presentes no rio, que o rio está poluído. Isso você está só escrevendo. Olha que diferença de você botar uma sequência dessa de imagens e pedir que o aluno observe essa imagem e descreva as características do rio, descreva o que ele está vendo. Entenderam? Então, dispersa ele, faz com que ele veja uma imagem e não olhe por alto, ele tem que olhar todos os detalhes.
Aqui, ó, esse curso aqui nessa parte, a gente vê que ele está mais aberto, tá? Já está, ó, tem peixinhos mortos, tem algumas aves. Aqui está mais cheio de plantas. Então, cada detalhe deve ser explorado com o aluno, no intuito de incentivar eles a estarem fazendo leitura de imagem. A leitura de imagem é super importante para que o aluno aprenda a fazer leitura de mundo, né? Aí vamos para a segunda etapa, que é a investigação do conceito. Então, assim, toda sequência didática tem que ter uma parte prática, tem que ter um experimento, uma experiência, um jogo, alguma coisa que saia do trivial de uma aula comum. Para trabalhar a temática, nós elaboramos um joguinho de cartas. E eu queria aqui agora 2 professores para servir de alunos aqui na frente para a gente trabalhar esse jogo. Quem se habilita? Quem quer fazer? Quem quer fazer o piquenique? Quem quer ir para o piquenique no Rio Cachoeira? Aí assim, ó, pode sentar no microfone. Ó, para trabalhar o joguinho com os alunos, vocês teriam que elaborar, preparar 4, 5 ou 6 kits desse, a depender de quantos alunos quantas equipes você iria montar na sala de aula. Então aqui nós temos a nossa cestinha de piquenique. Olha só, a gente brincando e ensinando, né? Então assim, nós temos a cestinha no piquenique e nós temos 30 questões em uma cestinha e na outra nós temos 30 imagens, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, como é um piquenique, o que é que o aluno levaria para o piquenique? A gente coloca coisas que ele poderia levar e coisas que não tem nada a ver, que é para descontrair também, né? Então, aqui são as imagens que foram montadas as cartas. Cada cartinha dessa que ele pegar tem uma pontuação. A gente tem ali a ficha com a pontuação que vale. Se ele pegar a carta certa, vale 1 ponto. Se ele pegar a carta errada, é 0. Mas ele não sabe qual é a certa e qual é a errada. Nós temos 30 cartinhas que vamos botar na mesa e eles vão escolher 15. Tá? Então aqui são as cartas com imagens. Aqui são as questões que a gente elaborou. As questões são numeradas, ó, e do lado a gente já coloca se é verdadeiro ou falso. Isso fica com o professor, tá? As questões ficam com o professor, com as respostas, e a gente bota na carta a questãozinha assim, ó, com o número e a frase, que faz parte da temática do Rio. Então aqui nós temos 30 questões também. Ok, as cartinhas. São as cartinhas que estão aqui. Os alunos vão ler as frases e vão escolher as cartas que têm a ver com a temática do Rio. A cestinha, gente, é porque eles vão para um piquenique. Então, no piquenique, você tem que levar uma cestinha com coisas, certo? Nós pensamos antes numa mochila, porque um aluno, para ir no piquenique, ele levaria uma mochila, né? Só que eu procurei nessas lojas de 99 e não achei a mochilinha. Eu já tinha visto a mochilinha que parece um chaveirinho. Não sei se vocês já viram. Então, mas aí eu achei essa cestinha aqui que compra nessas casas de festa. Aqui estão as cartinhas com as frases. A gente coloca as cartinhas na mesa e eles têm que ler. Ora, eles lendo ali coisas que o aluno não gosta, eles vão ler cada cartinha e vão botar na cesta, só que eles acham que é certo. Tá? Aqui são 30, eles vão ter que escolher 15.
eles levariam para o piquenique. Então, podem botar aí na cestinha. Você bota 15 dessa e 15 com as frases. Essa cestinha, no caso, ela poderia... A cestinha, ela poderia ser substituída pela mochila ou poderia ser substituída também por uma malinha. Nós já vimos um jogo parecido com esse, onde foi trabalhado a ida para Marte, né? Então, a professora trabalhou todas as questões relacionadas ao planeta Marte e o jogo foi feito, a temática da sequência didática é vamos fazer as malas para ir para Marte. Super interessante. Aí nessa loja de 99 também tem as malinhas. As malinhas é mais fácil de achar, onde seriam feitas as questões e vocês estariam convidando o aluno para viajar para algum lugar. Vamos fazer a mala para ir para tal lugar. E nisso eles ficam naquela que estão brincando, mas estão lendo e o professor vai estar discutindo as questões com eles, que é o próximo passo aqui do jogo. Professor, não precisa ler não, senão vai tomar muito tempo. Pega as cartinhas mesmo aí, só para a gente fazer um exemplo. Depois nós vamos ler 2. Divide aí 15 para a professora e 15 para você. Essa sequência didática, gente, eu vou estar mandando para vocês por e-mail, tá? E também a gente vai estar enviando o link da editora, que é essa editora Atna, onde está publicado esse livro, Práticas para compartilhar, e que se vocês quiserem o Prática para compartilhar 2 vão ter sequência didática elaborada por vocês. Tá? Vocês podem entrar, dar uma olhada e ver qual sequência didática parece mais, qual tema parece com o tema que vocês trabalham, fazer adaptações. Eles deram uma temática bastante pertinente no momento, que é a tríplice virose, né? Quem tiver a ideia de elaborar uma sequência didática com algum joguinho, com a forma de investigação sobre as viroses, eles estão dando preferência, que é o tema que está bastante emergente no momento, né? A dengue, a zika, a chikungunya. Esses alunos são aplicados, eles estão lendo, olhando tudo, que é para não pegar nada errado. E assim eles ficam na sala. Cada grupo quer acertar as frases, quer acertar o jogo para tirar a melhor pontuação depois. Pronto? Então, tá pronta a sua cestinha de piquenique? Bota as cartinhas, fecha a cestinha e fala, pronto, tá pronto minha cestinha de piquenique. Pronto, né? Pronto, essa equipe aqui já preparou a cestinha, já está pronta para ir para o piquenique. E a outra aqui também. Então tá, todo mundo com a cestinha pronta, qual é o próximo passo agora? Vamos pedir que eles coloquem as cartinhas na mesa que eles escolheram, recolhe as outras que sobraram, né? E vamos pedir que eles peguem uma cartinha com as imagens. Qual foi? Fala aí, professor. Essa aí é o quê? Então, essa equipe aqui escolheu uma cartinha com a imagem do pessoal poluindo as margens do rio, tá? Os homens estão aqui descartando substâncias tóxicas às margens do rio. Essa cartinha, isso aqui está certo ou está errado? É errado, né? Então, essa cartinha aqui não valeria ponto nenhum. Eles pegaram uma coisa errada que não deve ser feita no rio. Aí, pega uma cartinha de frase agora. Eles ficariam com uma folha de papel, uma folha de caderno, anotando quantas questões eles acertaram. Uma das frases que eles pegaram como certa. No caso, se tiver errado, não foi o professor que escolheu, viu, gente? Mas na sala o aluno iria escolher. Essa questão aqui é o seguinte, ó. Dos rios provém grande parte da água consumida
consumida pela humanidade para beber, cozinhar, lavar, cultivar plantas, criar animais, navegação, pesca e etc. Tá certa essa questão? Então, essa questão aqui ele marcaria um ponto, né? Então, eles queriam fazer a leitura da carta. Aqui eles estariam aprendendo o quê? Que o rio serve para beber, para cozinhar, para lavar, para cultivar plantas. Todas essas finalidades, navegação, pesca, são finalidades do rio. Aí vamos ver outra equipe. Então, aqui eles levariam no piquenique, a outra equipe aqui, esse chapéuzinho para se proteger, né, do sol, com a proteção aqui no pescoço. Será que essa cartinha aqui está certa ou está errada? Está certa, né? Então, eles marcariam um ponto. Parabéns, né? E uma frase. A questão aqui, ó. O rio Cachoeira possui este nome devido sua nascente está localizada em uma área com uma enorme cachoeira, o que faz com que ele tenha grandes correntezas. E aí, é verdadeira ou é falsa? Hã? É falsa, né? Ele não tem nenhuma grande cachoeira. Esse nome dele é devido ao curso dele, tem algumas partes mais altas e outras mais baixas, que acabam provocando pequenas cachoeiras, né? Então, assim, seriam trabalhadas todas essas questões. Ao final desse joguinho aí, esses meninos estão sabendo tudo sobre o rio Cachoeira, viu, gente? E essa questão sendo verdadeira, marcaria um ponto, tá? Obrigada, professores. Vocês são 10, viu? A gente ganha cestinha? Não. Ganha cestinha, não. Olha, o professor disse que já passou até o sono, tá vendo? Olha só. Esse joguinho entrou na etapa de investigação do conceito. Então, assim, ó, nós já conversamos com eles, já trabalhamos com imagem, já trabalhamos com o jogo. O que é que está faltando agora para a gente fechar esse tema a ser trabalhado? Hã? Não, ainda não vamos para avaliação. Nós vamos agora dar aquele apanhado geral do conteúdo. Porque nós trabalhamos as cartas e discutimos. Mas ainda podemos passar um vídeo, tá? Algum vídeo falando sobre o tema. Nós podemos ainda ter um PowerPoint com infográfico do rio, com mapas, trabalhando toda a distribuição geográfica do rio, que está faltando, né? Então, a gente trabalhou as cartas com as questões, mas está faltando a gente trabalhar mais algum conteúdo para ficar sistematizado, certo? E essa parte do conteúdo, a gente propõe aqui na etapa 3, que é a solução do problema. Então, aqui nós temos um texto resumidinho sobre o rio Cachoeira. Nós temos um vídeo do YouTube, que inclusive foi produzido por alunos daqui de Itabuna, um vídeo super legal. Aí propomos aqui apresentar um slide com mapa de localização do rio, seu curso, as cidades que ele banha e outras informações. Depois de trabalhar de fazer toda essa exploração, aí sim nós vamos partir para a parte do registro, né, daquela tabelinha de novo, que eles vão preencher a outra coluna. E assim, só para que vocês viram aqui, vocês acham que ao final desse trabalho eles vão ou não vão estar apropriados desse conhecimento? E de uma forma lúdica e brincando. Então é diferente de um professor só chegar e dar aquela aula. Então a proposta da sequência didática é essa: elaborar a ficha técnica, preparar uma aula onde tem essas 4 etapas, e a última etapa é a avaliação. Essa avaliação poderia ser aquela tabela preenchida, também poderia ser um relatório, que é super importante para sistematizar o conhecimento na cabeça do aluno. Porque
Porque a gente tem que ter muito cuidado quando trabalha uma sequência didática, quando faz um jogo, quando faz uma aula de campo, para o aluno não achar que ele só brincou, que ele fez aquela experiência, mas aquela experiência tem que estar associada com todo o conteúdo que ele aprendeu. Ele consegue normalmente organizar essas informações quando é pedido um relatório, né? Então o professor poderia pedir um relatório. Aí algumas questões que podem surgir, essa sequência didática eu posso aplicar em qual série? Você poderia aplicar ela desde o 6º ano até o 3º ano. O que é que vai ser diferenciado aí? O conteúdo que você vai trabalhar. Então assim, se você trabalhar essa sequência didática no 6º ano, você não vai trabalhar tantas informações quanto se você estivesse trabalhando com a turma de 3º ano. Que aí é na 3ª etapa onde você faz toda essa exploração dos conceitos. Certo? Mas a metodologia, ela pode ser aplicada em qualquer série, em qualquer estágio. Eu falo 3º ano até na universidade, porque eu acho que o grande problema que a gente tem, gente, eu sinto isso, é que a gente pensa que para brincar é só os alunos quando estão lá no ensino fundamental. Por que quando a gente vai seguindo as outras séries de estudo, a gente não pode continuar aprendendo, brincando, de forma lúdica? O aprendizado se dá de forma tão descontraída, não é? Mas não, meu menino agora está no 1º ano mesmo, já está diminuindo mais as brincadeiras, as coisas. Eu estou percebendo assim, falei, já quando vai lá no jardim, tudo é diferente, né? Então eu acho que essa questão de se trabalhar com jogos, traz muito essa questão da ludicidade e descontrai a forma de aprendizagem, certo? Aí eu quero saber se alguém ficou com dúvida, se todo mundo entendeu o que é uma sequência didática. Todo mundo compreendeu, gente? Eu ficou com dúvida de alguns dos passos. Podem falar, não fiquem com vergonha não, porque agora é hora mesmo de tirar dúvidas, né? Se aprenderam, quero saber se vão aplicar com os alunos, se acharam a proposta legal. Hã? Isso, uma boa pergunta aqui. Qual a dificuldade que vocês viram a princípio para a construção de uma sequência didática? Ninguém achou nenhuma dificuldade aí? Tá tudo legal? Agora empolguei. Agora eu empolguei, me desculpa, agora eu empolguei, porque levou um ano para fazer isso. Em 1 hora vocês conseguiram. Empolguei. Agora eu empolguei. Senti firmeza, foi agora. A questão da sequência é você saber exatamente aquilo que você vai querer trabalhar e finalizar. Eu acho que a dificuldade vai ser. Eu acho que a dificuldade maior vai ser assim, você ter realmente noção daquilo que você quer, com toda essa sequência e o espaço de tempo que a gente vai ter para essa atividade. Verdade. Então, assim, pegando essa questão do espaço de tempo, vocês acham que essa sequência didática nós aplicaríamos em quantas aulas? 4 aulas. 6 aulas, 4 aulas. Todo mundo concorda, gente, que esse seria o tempo? Ele também, nós temos que observar o número de alunos que a gente vai trabalhar em sala de aula, o tempo que eles vão levar para fazer as análises, porque se você for limitar também por esse tempo, você nem pode estender, nem pode limitar muito, porque tem alunos que eles têm facilidade dessas observações todas, mas tem outros que você tem que ainda tentar incentivar, porque eles têm que contar também com a preguiça deles, né? Até fazer eles também chegar e focar naquilo que você quer, às vezes dá um certo. Mas é isso, mas esse tempo não pode ser. Então, essa questão do tempo é algo bastante relevante para a gente falar aqui, ó. Uma sequência didática, ela pode ser pensada para ser trabalhada em 2 aulas, digamos, 2 horas aulas, até uma unidade toda, certo? Então, assim, o que vocês têm que se apropriar aqui nesse momento é a metodologia. Quais são os passos para o trabalho com sequência didática? Se você entendeu que a aplicação de uma sequência
sequência didática envolve a investigação de conceito, a exploração de conceitos com o aluno, o trabalho com o jogo ou com alguma experiência, onde você está sempre propondo o aluno a fazer uma investigação do tema. Essa investigação pode ser feita ali com imagens, com textos, né? Mas sempre despertando ele para estar buscando conhecimento. E depois que tem alguma avaliação, então você entendeu o trabalho com sequência didática. Com certeza, flexível. Uma sequência didática dessa, você pode chegar no momento de AC, na sua área ali, no dia do AC da área, e apresentar ela para os colegas e pedir que todos trabalhem a sequência didática. Então, essa temática aqui, vamos fazer um piquenique no Rio Cachoeira. A professora de biologia trabalharia a diversidade biológica do Rio Cachoeira, certo? O professor de história tem um prato cheio para trabalhar, porque tem vários artigos e textos falando sobre os índios que habitavam toda essa região nossa, como se deu o processo de urbanização, né? Desde aqueles bairros ali próximos fala da Bananeira, fala do bairro da Conceição, fala de todos esses bairros que foram formados, todos esses bairros que foram formados e a extinção em massa de índios que teve na época. Então tem toda uma história para ser trabalhada, as enchentes. O professor de Química pode estar trabalhando a poluição do rio. Então, assim, pense aí, uma escola toda trabalhando uma sequência didática dessa. O tema é o Rio Cachoeira, mas está sendo trabalhado o conteúdo de Química, o conteúdo de História, o conteúdo de Geografia, tá? Podendo se trabalhar em 3 aulas, todos os professores. Ou o professor pode reduzir e trabalhar em 2 aulas a temática de forma bem mais reduzida, tá? Mas tentar sempre sistematizar o processo da aplicação do início até o fim, para que não fique fragmento. Por exemplo, hoje você começa a sequência, na outra aula o aluno já não entendeu? Então, se o professor conseguir resumir a sequência para aplicar nas 2 aulas naquele dia também é interessante. Como pode ser trabalhado ao longo de 3, 4 aulas? 6. E reforçando o que Polena colocou, por exemplo, nessa sequência didática, a formação de Polena é biologia, a formação de Cíntia é biologia, a formação de Tanara é biologia. Eu sou de geografia. Então você veja como a questão da sequência não é o conteúdo, é a metodologia. Quem está expondo é ela de biologia, não eu de geografia. Porque o foco não está nos conteúdos de geografia, não está nos conteúdos de biologia, e sim na metodologia de você promover uma aprendizagem por investigação. Pesquisar como está colocado as etapas. Ali a investigação do conceito, etc. Isso é que interessa para a gente. Vocês se apropriarem da metodologia de construção da sequência, não se preocupando em aprofundar o conteúdo que está sendo proposto, porque cada disciplina tem um espaço, como ela colocou. A sequência pode abordar todas as disciplinas, se preocupar, sim, com a metodologia. Como fazer um ensino e aprendizagem via sequência didática, independente do conteúdo ali proposto. Correto? Ficou bem claro isso aí? Mais alguma dúvida, gente? Não, pode perguntar. Então, você pode fazer, digamos, uma subsequência dentro da temática. Então, assim, se vocês pegam a sequência para trabalhar no momento de AC,
você é da língua portuguesa, você pode pensar textos, pode pensar na construção de um jornal, de uma revista, várias coisas que poderiam ser trabalhadas envolvendo o rio. Aí você pode pensar na elaboração da sua sequência dentro daquela temática também. Você não fugiria do assunto, mas você pensa que você já tem uma necessidade de sistematizar algo dentro da sua área, né? Você pode sistematizar algo dentro da língua portuguesa, uma outra sequência que tenha todos os passos envolvendo essa sequência. Por isso que ali, lembram da ficha técnica que tinham sequências didáticas que faziam parte dessa sequência? Então, uma sequência, às vezes, ela tem várias outras sequências didáticas que trabalham em associação. Então, teria essa sequência, você poderia criar uma outra sequência. Mais alguma dúvida, gente? E aí, quem se sentiu estimulado a fazer a sequência didática, para depois estar nos enviando, para a gente estar enviando para a editora? Então, tá, bora ver se a gente consegue fazer um livro de sequência didática só daqui de Itabuna. Quem topa? Quais recursos? Então, uma coisa interessante, Pro, a questão do recurso. Imagine quanto eu gastei para preparar essas duas cestinhas aqui. Cada cestinha dessa, acho que foi ou foi R$2,99 ou foi R$1,99. Eu comprei lá na Pesticia.